Fala, meu Brasil! Muito bem, pessoal, dando aquela dica muito boa, não esqueçam de passar o álcool em gel e se for sair de casa, andem sempre de máscara. Isso não é uma máscara, é papel higiênico, mas espero que vocês tenham a de vocês. Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa apostila, agora vamos entrar no módulo 12, ok? Sobre equação de Gauss, que é o que a gente já trabalhou na semana passada, e aumento linear. Vamos acrescentar uma coisinha nova, uma nova fórmula já nos conhecimentos que a gente já possui. Muito bem, esse módulo ele ainda continua na apostila 1, módulo 12, que está na página 206. Muito bem, pessoal, você lembra dessa imagem? Caso você não lembra, porque você não viu o vídeo da semana passada, então corre lá, vê, faça a tarefa e bora começar. Lembra dessa imagem aqui? Nós temos o nosso objeto, raios notáveis para saber aonde vai ser formada a sua imagem. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal sai pelo foco. Todo raio de luz que passa pelo meu centro de curvatura volta por ele mesmo. Opa, se encontraram nesse ponto, temos a formação de uma imagem. Muito bem, lembrando que a distância do meu espelho ao meu foco é a distância focal. A distância do meu espelho ao meu objeto é o meu P. E a distância do meu espelho até o meu imagem é o meu P'. Agora note uma coisa. Olha para esse meu objeto. Você consegue perceber que ele tem uma altura? A altura dele que vem daqui, até ali ele tem uma altura. Como tudo, as coisas têm altura. Eu tenho uma altura, o meu mouse, ele tem uma altura, ele pode ser um objeto. Então vamos lá. Então o meu objeto tem altura e essa altura eu vou chamar de O. Então a altura do meu objeto vai ser O. Ok? E da minha imagem? Como somos criativos, já que ó, é a altura do objeto, então I vai ser a altura da minha... Agora o aumento linear é o quociente, é a divisão, é a fração entre o meu tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Professor, então o meu aumento linear é IO. IO, é IO. Aumento linear, IO. Muito bem, fácil, simples. Mas, professor, eu ainda não entendi o que é esse aumento linear. Bom, vamos lá. Aumento linear é justamente o quanto a minha imagem vai aumentar ou o quanto ela vai diminuir. Por exemplo, para ficar bem facinho para vocês, dá só uma olhada. Se o meu I, ó, I dividido por O, por exemplo, I é 4, o O é 2. Vai acabar dando 2, positivo. Isso quer dizer, a minha imagem vai ser 2 vezes maior do que o meu objeto. Mas, por ela ser positiva, não quer dizer que vai aumentar. Quer dizer que ela é direita. Quer dizer que ela está para cima, que nem o meu objeto. Então os dois estariam para cima desse jeito. Ok? Agora, e se eu quiser falar que o meu aumento linear ele vai dar menos 3? Professor, isso quer dizer que a imagem vai diminuir 3 vezes. É muito comum pensar assim, mas isso não é verdade. Esse menos só quer dizer que a imagem vai ser invertida. Enquanto o meu objeto está para cima, a minha imagem está para baixo. Mas, professor, então quando a imagem vai diminuir? Excelente pergunta, até parece que fui eu que fiz essa pergunta. Vamos lá, o aumento linear ele vai diminuir quando ele der um número abaixo de 1, um número menor que 1, ok? Por quê? 2 vezes meio dá 1, ou seja, a minha imagem diminuiu. Então o aumento linear ele vai diminuir o meu objeto, a imagem vai ser menor do que o meu objeto se ela der menor do que 1, entre 0 e 1. Então aqui nós temos uma imagem direita, porque é positivo, se fosse negativo seria invertida, e ela é metade do tamanho do meu objeto. Não tem muito segredo, então se eu quiser saber qual vai ser o tamanho da minha imagem, sabendo o meu aumento linear, é só pegar o aumento e multiplicar pelo tamanho do objeto. E aí eu vou ter o meu aumento. O O está dividindo, passa para lá, multiplicando. I é igual a vezes O. Ok? Agora dá só uma olhada nisso daqui. Peguei a mesma imagem de novo. O mesmo objeto, o mesmo espelho côncavo. Tracei os raios notáveis, porém agora eu peguei um raio notável que passa paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Passa pelo vértice do espelho, acaba saindo com o mesmo ângulo. Por que eu fiz isso? Note, repare bem.
aqui existe um triângulo, ok? Aqui embaixo existe um outro triângulo. Agora, como esse ângulo é igual a esse ângulo é de 90, esse ângulo é de 90, então esse ângulo tem que ser igual a esse. Se os ângulos são iguais, mesmo que sejam triângulos diferentes, se os ângulos deles são iguais, temos triângulos semelhantes. Por semelhança de triângulo, que você aprendeu, lembra, lá no segundo, terceiro dia de aula com a câmera escura, semelhança de triângulo. Um lado está para o outro, assim como um está para o outro. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte. O aumento linear é I, ó, é igual a menos P' sobre P. Essa é uma outra equação. Estou aumentando o meu aumento linear. Professor, será que tem um bom decoreba para essa fórmula também? Muito bem, gostei dessa pergunta. Lembra que na semana passada eu falei para vocês da fórmula da fimose? Pois é, essa daqui, como eu estou dando depois dela, essa é a fórmula depois da fimose. Por quê? O que acontece depois da fimose? Aí, ó, menos P' no meu P. Muito bem, esse daqui é o meu aumento linear. Então, A é igual ao tamanho da minha imagem sobre o tamanho do meu objeto, é igual a menos P', a distância do meu espelho até a minha imagem, sobre P, a distância do meu espelho até o meu objeto. Agora, desafio para vocês. Quero que vocês tentem fazer isso. Posso fazer aqui rapidinho qualquer coisa. Mas vamos lá. Eu tenho essa equação e eu tenho a equação que eu passei para vocês na semana passada. Um F é igual a um P mais um P'. Nenhuma novidade. Se eu por acaso isolar o meu P' aqui e jogar ele ali, eu chego nessa outra equação. Vamos ver como? Vou usar o verde porque meus canetões todos estão acabando. Eu vou pegar essa equação. Um F é igual a um P mais uma o que, professor? Uma P'. Muito bem, 1 sobre F eu quero isolar o meu P. Isso tudo está somando, passa para lá, subtraindo. Então eu tenho que 1 sobre a minha distância focal menos 1 sobre P é igual a 1 sobre P'. Muito bem, eu quero isolar o meu P' ainda, isso daqui está muito feio. Eu quero achar então um mínimo múltiplo comum entre F e P. Não sei qual que é. Quando eu não sei, basta multiplicar esses dois carinhas. Então F vezes P. Então vai ficar F vezes P. F vezes P dividido por F dá P vezes 1, P. F vezes P dividido por P, F. Vezes 1 menos F. Menos da fórmula, F que chegou ali. Tem que ser igual a 1 sobre P'. Mas, professor, eu não quero 1 sobre P', eu quero P'. Então, vamos inverter essa fração. Para manter a igualdade, eu tenho que inverter essa fração também. Então, eu sei que P' é igual, invertendo, vai ficar F vezes P, dividido por P menos F. Vou pegar o meu P' que eu isolei, vou jogar ela nessa outra equação. O que eu sei então? I, ó, menos P' no meu P. E vou isolar aqui. Bom, vou tirar esse A, porque eu só vou olhar para essa parte aqui. Vou pegar o meu P' e no lugar de P' vou substituir por esse monstro aqui. Então eu tenho que I, ó, tem que ser igual menos tudo isso aqui. F vezes P sobre P menos F. Tudo isso sobre P sobre 1. Porque todo número sobre 1 é o próprio número. E o que eu tenho aqui é uma divisão de frações. Para dividir frações, eu conservo a de cima e multiplico pela inverso do de baixo. Conservo a de cima e multiplico pela inverso do de baixo. Então nós vamos ter que I, ó, é igual, conservando de cima, F vezes P sobre, multiplicando com esse sinal de menos, F menos P vezes, multiplicando pelo de baixo, 1 sobre P. Ah, professor, mas eu tenho P em cima e embaixo. O que eu posso fazer? Então nós vamos ter que F vezes 1, I, ó, é igual a E vezes 1, F
sobre F menos P. E é justamente essa equação que nós temos aqui. Então nós temos que aí ó, é igual a F sobre F menos P, que é o que a gente achou. Muito bem, pessoal, não precisa saber toda essa gambiarra, desde que você lembre dessa equação. Mas o que a gente mais vai usar, em todos os casos, você consegue resolver todos os exercícios com essa e essa. A fórmula da fimose e da depois da fimose. Muito bem, agora vamos dar um foco nessa lousa e resolver os exercícios para a gente ver como usa esse monte de equação. Muito bem, pessoal, aqui no nosso quadro branco nós vamos fazer o exercício 1 que está na página 210. Vamos só ver o que ele fala pra gente. Unifesp. Na estrada de uma loja de conveniência de um posto de combustível, há um espelho convexo, utilizado para monitorar a região externa da loja, como representado na figura. Temos a figura aí. A distância focal desse espelho tem módulo igual a 0,6 metros, então o nosso Fzinho é 0,6 metros. E na figura pode-se ver a imagem de dois veículos que estão estacionados paralelamente em frente à loja, aproximadamente 3 metros de distância do vértice do espelho. Então podemos considerar esses dois carros como sendo o nosso objeto que estão a 3 metros do nosso espelho. Então essa é a nossa distância P. Considere-se que esse espelho obedece às condições de Gauss, calcule. Ou seja, todas as contas que a gente viu até agora estão valendo para esse exercício. Primeiramente, antes de a gente começar a fazer conta loucamente, vamos colocar todas as informações importantes aqui. A primeira delas é que é um espelho convexo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso F é negativo, porque a nossa distância focal, o nosso foco vai estar atrás do espelho. E ele falou que essa distância focal negativa, então temos uma distância focal negativa de 0,6 metros. E que o nosso objeto, nossos carrinhos, estão a 3 metros de distância do vértice do espelho. Esse é o nosso P, igual a 3 metros de distância. E aí o exercício pede pra gente na alternativa a distância em metros da imagem dos veículos ao espelho. Então, que é a distância em metros da imagem até o espelho. Esse é o famoso P', na alternativa A. Então, vamos lá, vamos ver só as equações que a gente tem. Na alternativa A. Bom, a gente sabe que pela equação de Gauss, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. A distância focal eu tenho, o meu P eu tenho, o P' eu quero. Então é só aplicar a equação de Gauss. Então vamos fazer isso. 1 sobre a distância focal, que vale menos 0,6. Tem que ser igual a 1 sobre P. O meu P está valendo 3 metros. Mais 1 sobre P'. P' é o que eu quero. Esse 1 sobre 3 aqui, ele está somando. Vai passar do outro lado, subtraindo. Então a gente vai ter que 1 sobre menos 0,6 menos 1 sobre 3 tem que ser igual a 1 sobre P'. Fazendo o mínimo múltiplo comum entre menos 0,6 e 3, bom, não sei fazer assim rápido de cabeça, então eu posso simplesmente multiplicar 0,6 vezes 3. Vou passar esse menos aqui para cima, não muda nada na equação. 0,6 vezes 3 dividido por 0,6, sobra o 3. Vezes 1, 3. 0,6 vezes 3 dividido por 3, sobra o 0,6. Vezes 1, 0,6. Menos da equação, menos da equação. Ok? Isso tem que ser igual a 1 sobre P'. Menos 3, menos 0,6, menos 3,6 dividido por 0,6 vezes 3, 1,8 igual a 1 sobre P'. Mas eu não quero 1 sobre P', eu quero P'. Então, para isso, eu vou ter que inverter a minha fração. Para manter a igualdade, eu inverto a minha fração também. Então, continuando aqui em cima, eu vou ter, invertendo, P' vai ter que ser igual a 1,8 dividido por 3,6. Negativo, nunca esqueça do sinal. Então, meu P' vai ser igual a 1,8 dividido por 3,6 dá menos 0,5 metros. Então, esse daqui é o meu P'. O que quer dizer ele ser negativo? Quer dizer, como é um espelho convexo, a minha imagem está sendo formada
trás do meu espelho está sendo formada pelo prolongamento dos raios de luz. Isso quer dizer que é uma imagem virtual sendo formada atrás do espelho pelo prolongamento dos raios de luz. Muito bem? Então essa é a minha alternativa A. Agora vamos apagar isso aqui para a gente ter espaço nessa lousa e a gente vai fazer a alternativa B. Muito bem, pessoal, a alternativa B fala o seguinte pra gente. A relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada por Dzinho na nossa imagem, e o comprimento real do diâmetro desse pneu. Então ele quer o tamanho da imagem do pneu dividido sobre o tamanho real do objeto, que é o pneu. Então vamos lá, ele quer então uma relação. Relação é sempre uma divisão. Divisão entre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que dá IO. Ah, mas você sabe que A é igual a IO. Então isso é igual ao aumento linear. Mas eu também sei que AIO tem menos P' aonde? No meu P. Então o aumento linear, o IO, tem que ser igual a menos P' sobre P. Ele me deu P'. P' a gente achou, lembrando que é menos 0,5 metros. E o P ele me deu no próprio exercício. Então, para eu saber I sobre O, basta eu calcular menos P' sobre P. Assim fica fácil. Então, meu I sobre O é igual menos P', menos 0,5, menos 0,5. Lembrando que menos com menos fica mais. Tudo isso dividido por P, que vale 3. Então, I sobre O é igual. Em vez de eu escrever 0,5, posso escrever meio, 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 1, porque todo número sobre 1 é ele mesmo. Então, o meu I sobre O é igual. Eu tenho uma divisão de frações. Conservo o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. 1 sobre 3. Isso é igual a 1/6. Então, esse é o resultado que ele quer na B. Então, essa divisão, esta relação do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é 1/6. Muito bem, pessoal, espero que tenham entendido. Vamos apagar isso daqui e ir logo para o exercício 2. Muito bem, pessoal, agora vamos fazer o exercício 2, que está na página 211. Vamos ver o que ele fala pra gente. O espelhinho usado pelos dentistas é côncavo. Ao observar um dente de meio centímetro de altura a 1 centímetro do espelho, o dentista vê uma imagem virtual e direita, com 0,6 centímetros de altura. E aí ele pede A e B. Determine sua distância focal e B, construa a imagem do dente refletido vista pelo dentista. Muito bem, pessoal, antes de resolvermos o exercício, vamos colocar todas as informações importantes que o exercício nos deu aqui no lado. A primeira informação importante é que o espelho é côncavo. Bom, o que eu posso tirar disso? Se o espelho é côncavo, eu sei que a sua distância focal, o seu foco estão na frente do espelho. Se estão na frente, a nossa distância focal tem que ser uma distância focal positiva. Muito bem, ele também me fala que o tamanho do meu dente, a altura do meu dente, a altura do meu objeto, então o meu O vai ser igual a meio centímetro, 0,5 centímetros. E esse meu objeto ele está a 1 centímetro do espelho, então a minha distância P é igual a 1 centímetro. Meu objeto até o espelho, 1 centímetro. E ele me fala que deu uma imagem virtual e direita, ou seja, minha imagem está para cima, então o meu I ele tem que ser positivo, porque é direita, e mede 0,6 centímetros de altura, o tamanho da minha imagem. E é uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, o meu P' tem que ser negativo. Vamos fazer as contas e ver se isso realmente bate com o que ele está nos dando. E a alternativa A fala o seguinte: A, determine a distância focal do meu espelho. Muito bem, como eu vou fazer isso? Vamos ver as equações que a gente tem. Nós temos a equação de Gauss. 1F é igual a 1P mais uma, o quê? P'. Muito bem, mas eu também tenho que é a equação do aumento linear. E ó, tem menos P' aonde? No meu P. Então temos essas duas equações. Ele quer a minha distância focal. Então eu vou ter que usar essa equação aqui. Porém, ele deu o meu P, ok? Mas ele não deu o meu P'.
Mas, se eu usar a minha equação do aumento linear, ele me deu I, ele me deu O, ele me deu P, basta eu achar o meu P'. Então, vamos lá, só substituir para achar o P' e depois jogar na fórmula de Gauss. O A eu não vou usar, não preciso dele, que o exercício não me deu. O I está valendo 0,6 centímetros. 0,6 dividido por O, que está valendo 0,5. Isso tudo tem que ser igual a menos P', que é o que eu quero, dividido por P, que vale 1 centímetro. Muito bem, então, P' é igual, fazendo esse menos sumir daqui, fica positivo, aqui fica negativo. É igual a 0,6 dividido por 0,5. Isso vai ser igual a 1,2 centímetros, lembrando que é negativo. Ah, deu coerente com o que a gente já esperava. O P' tem que ser negativo, ele tem que ser formado pelo prolongamento dos raios de luz, porque a imagem é virtual. Muito bem. Agora, achando esse P', vamos jogar ele nessa equação aqui, ver o que a gente arranja. A distância focal é o que eu quero, então 1 sobre Fzinho tem que ser igual a 1 sobre P. O meu P vale 1 centímetro. 1 sobre P mais 1 sobre P' que eu acabei de achar, é menos 1,2. Como é negativo, esse sinal aqui vira negativo. Opa, coloquei errado. P é 1. Então, 1 sobre F é igual, fazendo o mínimo múltiplo comum entre 1 e 1,2, não sei quanto vai dar. Quando eu não sei quanto que vai dar, basta simplesmente eu multiplicar esses dois valores aqui. 1 vezes 1,2, 1,2. 1,2 dividido por 1, 1,2. Vezes 1, 1,2. Menos 1,2 dividido por 1,2, 1. Vezes 1, 1. Então, nós vamos ter o quê? Que 1 sobre a nossa distância focal é igual a 1,2 menos 1, 0,2, dividido por 1,2. Ah, note que eu tenho 1 sobre F, mas eu quero a distância focal, eu quero F. Então, basta eu inverter essa fração e inverto essa fração também. Então, a minha distância focal igual a 1,2 dividido por 0,2. Isso vai ser igual a 6 centímetros. Positivo, como a gente já tinha previsto que devia ser, por ser um espelho côncavo. Muito bem, pessoal, espero que tenham entendido. Vamos apagar isso tudo e fazer a alternativa B. Muito bem, agora na alternativa B ele está pedindo: construa a imagem do dente refletida vista pelo dentista. Então ele quer um desenho, certo, pessoal? Como eu disse para vocês, desenho cai em vestibular também. Então vamos lá, para desenhar isso nós vamos precisar do nosso eixo principal, nós vamos precisar também do nosso espelho, lembrando que é um espelho côncavo, então vai ser o balau desse jeito. Você pode tanto desenhar ele dessa forma, quanto dessa forma que eu falei para vocês em aula. Ok? Dos dois jeitos vai estar certo. Aqui eu vou desenhar só para ficar um pouco mais ilustrativo para vocês. Muito bem, você sabe que o espelho, todo espelho curvo é formado por uma circunferência. Como está a circunferência? Está para este lado, então aqui nós temos o nosso centro de curvatura e também temos o nosso foco e temos a nossa distância focal. Tudo bem? Se ele está para frente do espelho, a nossa distância focal é positiva, nosso raio positivo. Tudo está desse lado é positivo. Aí nós sabemos que a distância focal Fzinho, como a gente achou no exercício, é 6 centímetros. Se essa distância do vértice do espelho até o foco é 6 centímetros e o nosso P, a distância do objeto ao espelho, vale 1 centímetro, isso quer dizer que o nosso objeto ele está entre o vértice e o foco. Então ele está mais ou menos por aqui, vamos supor. Esse aqui vai ser o nosso objeto. Agora, para a gente poder achar onde vai estar a sua imagem, nós precisamos dos raios notáveis. E nós sabemos que todo raio de luz que vem paralelo ao nosso eixo principal acaba saindo pelo foco. Muito bem. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura acaba voltando por ele mesmo. Ah, professor, se eu prolongar aqui, eles nunca vão se encontrar na frente do espelho. Porém, se eu prolongar para trás do meu espelho, vai ter um ponto que eles vão se encontrar. Nesse ponto que foi encontrado pelo prolongamento dos raios de luz, vai ser onde vai estar a minha imagem. Muito bem? Então nós temos que o nosso I, o tamanho da imagem,
é positivo, porque a imagem é direita, é uma imagem virtual, porque foi formada pelo prolongamento dos raios de luz, e é uma imagem maior do que o nosso objeto, que é uma característica dos espelhos côncavos. Muito bem, pessoal, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários do YouTube ou fala comigo na segunda-feira às 3 da tarde, onde vai ser o horário da nossa monitoria. Muito bem, agora vamos apagar isso daqui para o exercício 3. Muito bem, pessoal, o exercício 3 ainda está na página 211. Vamos ver o que ele fala pra gente. Um objeto é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um esfero esférico de distância focal igual a 2 metros. Olha uma informação importante que a gente já pode colocar no cantinho da nossa lousa. F, a distância focal está valendo 2 metros. Que atende às condições de nitidez de Gauss. Isso quer dizer que as equações de Gauss e o aumento linear estão valendo. A imagem formada é virtual. Se é uma imagem virtual, nós temos que o nosso P' vai ser negativo. Direita, se ela é direita, o tamanho dessa imagem, o I, vai ser positivo, porque ele vai estar para cima, assim como o nosso objeto. E com o dobro do comprimento do objeto. Então, o nosso aumento linear é igual a 2 vezes. Como ela é uma imagem direita, é positivo. Ok? Nas condições descritas relativa à natureza e à posição da imagem formadas, determine a alternativa A. O tipo do esfero esférico empregado. Então, alternativa A. O que a gente pode pensar então, pessoal? Esse meu espelho, pessoal, ele não aumentou o meu objeto em 2 vezes, o tamanho da imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Isso quer dizer que esse meu espelho está ampliando a imagem. Se ele está ampliando a imagem, podemos dizer que é um espelho côncavo, pois ampliou o objeto. Muito bem, então a alternativa A era só isso, falar se é côncavo ou convexo e dar uma explicadinha do porquê. Ele é côncavo porque ampliou o nosso objeto, a imagem está sendo maior do que o nosso objeto. Vamos ver o que pede a B. A distância em metros do objeto ao vértice do espelho. Muito bem, B, a distância em metros do objeto até o meu espelho. Esse é o famoso P. Bom, que equações que a gente tem que a gente pode fazer? Eu sei que a equação de Gauss, 1F é igual a 1P mais 1P', e eu também tenho a do aumento linear. E ó, menos P', aonde? No meu P. Tenho essas duas equações. Mas você é esperto, você é inteligente, você sabe que essa fórmula tem uma continuação também. Você sabe que o meu aumento linear, ele também pode ser escrito como sendo a distância focal dividido pela nossa distância focal Fzinho menos P. Ele me deu o meu aumento linear, ele me deu a minha distância focal e ele me deu a minha distância focal e ele quer o meu P. Então vamos só jogar nessa fórmula e resolver rapidinho. Então, meu aumento linear vale 2, é igual a distância focal, 2 metros, dividido por 2 menos P. Tudo isso aqui embaixo está dividindo, vai passar do outro lado, multiplicando. Fazendo isso, nós vamos ter 2 vezes 2 menos P, tem que ser igual a 2. Professor, eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, que eu posso fazer? Então, aqui vai ficar 1 e 1. 2 menos P tem que ser igual a 1. 2 menos P igual a 1. O 2 ele está somando, passa para lá, subtraindo. Então P é igual a menos 1. Menos P é igual a menos 1. Para fazer tudo ficar positivo, multiplica tudo por menos 1, fica mais P igual a 1 metro. Como está tudo em metro, a resposta vai ser em metros. Então nosso P deu 1 metro. Muito bem, pessoal, note que o exercício ficou muito simples se a gente tivesse lembrado dessa fórmula. Se nós não tivéssemos lembrado dela, a gente teria que fazer o quê? Isolar o nosso P' aqui nessa equação, jogar ele para cá, substituir, e aí sim a gente ia conseguir resolver. Muito bem, pessoal, o vídeo deu uma travadinha aqui, então eu já apaguei essa minha lousa. Se você ficou com alguma dúvida no exercício 3, pode deixar aqui nos comentários do YouTube, ou mesmo toda segunda-feira às 3 horas temos nossa monitoria. Muito bem, pessoal, então agora vamos para o nosso exercício
4, vamos ver só o que ele fala pra gente. Unicastelo. Um objeto é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico que atende às condições de nitidez de Gauss, ou seja, todas as equações que a gente pode usar, e cuja distância focal possui módulo igual a 2 metros, então nosso Fzinho vai ser 2 metros. Para se formar uma imagem direita, ou seja, o nosso Φzinho é positivo, e com a metade do tamanho do objeto, então o nosso aumento linear vale meio, este precisa ser colocado diante do espelho a uma distância em metros d. Muito bem, pessoal, primeira coisa, vamos colocar aqui no nosso cantinho da lousa todas as informações importantes. Primeiro ele falou que a nossa distância focal Fzinho está valendo 2 metros. Como é positivo, a gente já sabe que é um espelho... Muito bem, um espelho côncavo. Ele quer, para se formar uma imagem direita, então o nosso A, como é direita, é positivo e com metade do tamanho, então o nosso aumento linear está valendo meio. Então, para que isso possa acontecer, ele pede a qual distância o nosso objeto tem que estar no nosso espelho. Então ele quer saber o nosso P. Muito bem, pessoal, para resolver isso nós precisamos das equações de Gauss, certo? Nós sabemos o quê? Que 1 sobre F é igual a 1P mais 1 sobre P'. Também nós sabemos que A... E ó, tem menos P' aonde? No meu P. Então vamos lá. De novo, nós caímos em um caso que pode ser um pouco complicado, mas se a gente lembrar de uma fórmula, fica tudo mais fácil. Bom, muito bem, ele nos deu a distância focal e nos deu o aumento linear. Que equação relaciona aumento linear e distância focal? Ah, nós sabemos que o A vai ser igual a F sobre F menos P. Temos essa equação onde relaciona apenas o A, o F e o P que a gente quer. Se nós não lembrássemos dessa equação, nós poderíamos isolar o nosso P', isolando ele aqui. Basta substituir ele desse lado, substituindo aqui, aí sim nós íamos ter uma função que só ia relacionar P, A e F, que nós íamos encontrar ela desse jeito. Então faça isso como um teste, não utilize essa equação, tente usar essas outras duas, que aqui eu vou fazer esse modo. Então vamos lá, nós temos o quê? Que o nosso aumento linear é igual a 0,5. Tem que ser igual à distância focal, que vale 2, dividido pela distância focal, que vale 2, menos P, que é o que eu quero. Tudo isso aqui está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então nós vamos ter que 0,5 vezes 2 menos P tem que ser igual a 2. Fazendo um chuverex aqui, ó. 0,5 vezes 2 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 1 menos P sobre 2, tudo isso tem que ser igual a 2. O 1, ele está somando, passa do outro lado, subtraindo. Ele some daqui, fica aqui, subtraindo. 2 menos 1, 1. Então, o nosso P sobre 2 é igual a 1, menos P sobre 2, não esqueça do sinal. O 2 está dividindo, passa do outro lado, multiplicando. Então nós vamos ter que o nosso P é igual menos P é igual a 2 vezes 1, 2. Porém, para ele ficar positivo, aqui fica negativo. Então vai ficar 2 metros. Porque o nosso foco estava em metros, aqui acaba dando em metros. Muito bem, pessoal, espero que... Muito bem, pessoal, isso aqui vai dar a alternativa C de chega por hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou, de novo, apareça nas monitorias e pode tirar todas as dúvidas que quiserem. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até semana que vem.